vocês estavam ouvindo, não estava dando para saber. Opa. É que eu Parecendo tava. musiquinho do Round Six. Sem musiquinha fica melhor, né, meu? Mel Imóveis, é um negócio pra ficar na cabeça assim, ou deixar o cara louco. Quando ele pensar em imóvel, é só Mel Imóveis. Aí, agora sim. Alguém responde aí pra nós aí. Acho que agora eu tô conseguindo ouvir vocês, que eu tava ficando louco. Eu falei, não é possível, eu já mexi tanto nesse negócio aqui hoje. Vocês É estão que você ouvindo deixou aí? é que você deixou a melzinha ligada, foi isso. Ah, a suplente. Então é É, isso aí. Olha, tem gente entrando aqui, vou ver aqui, tem gente pedindo pra entrar. O que eu. Esse daqui vai ser um debate de muitos que a gente vai fazer, né, Jair? Se Deus quiser. bastante. Porque é um tema que a gente precisa levar isso para o Cresce. Eu já falei com o nosso presidente do COFES, o João Teodoro. Em algumas oportunidades que eu tive com ele, encontrar com ele em São Paulo, ele, ele entendeu que é uma parte boa, né, para a gente, é uma abordagem muito boa. Aí ele pegou e falou assim: traga pra gente, né? Então, o que, que seria às 19 horas? Não, é das 15 até as 18 horas aqui. Das O que 17 às 18. das 17 às 18. Não consigo ver agora. E o que, que acontece? Ele falou assim, traga pra gente. Eu falei, legal, então vamos promover. Já era pra gente ter feito isso já há mais tempo. E a gente tá debatendo todo esse tempo aí. Então, assim, o presidente Viana também, do Cresce também, já tinha comentado com ele. E o que, que nós precisamos nos unir? É a única realidade. Nós precisamos nos organizar, pedir o que, que é o conveniente para a gente para montar essa estrutura do que seria inteligente, bom e que a resolução nos permitisse a fazer. Aí nós entendemos que, por alguns comentários aí, a gente sabe que tem muita gente que leva que os corretores levam seus clientes e acaba não conseguindo, né? O cara desliga de última hora, o cara cancela, muitas vezes quando cancela, né? Porque muitas vezes deixa você esperando no lugar e sequer te avisa. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa valorizar, é isso aí, a gente precisa nos valorizarmos, a gente precisa nos organizar de uma forma que as pessoas entendam que o nosso trabalho não é fácil para ganhar o dinheiro, porque quando chega na questão da gente querer receber, as pessoas estão interessadas em saber quanto que a gente vai ganhar e não o que a gente fez do trabalho. Então, se nós nos organizarmos, que o trabalho de visita, ele tem que é, ele tem que ter oportunidade da pessoa entender que assim, olha, o seu corretor é exclusivo, o seu corretor, nós vamos conseguir fazer com que o corretor ele fique fidelizado com aquele cliente e aquele cliente fidelizado com aquele corretor. Porque se ele atendeu muito bem, por que não? A gente vai poder descontar esse valor. Não é um valor grandioso, é um valor pequeno. A média acho que eram uns R$ 50, né, o Jair, que a gente estava pensando. Não era isso? Para A gente início? pode dar um percentual pequeno em cima do valor do imóvel, né? Se é uma locação, um valor menor, se é uma venda, um valor maior, é muito ao critério de cada um de nós. O Luiz vai vender uma casa lá em Porto Feliz que vale 20 milhões. Pô, tem que cobrar uns R$ 200 essa visita para ir a Porto Feliz, atender esse cara. Aí nós vamos vender uma casa ali no Jardim São Paulo que vale 250 mil, 300 mil. Vamos cobrar 50 contos, 100, alguma coisa assim. Depende muito do que é e de onde é. Né? A gente não está pensando numa taxa fixa, e sim uma situação que o corretor vá definir. Ele tem que ter essa liberdade para definir. E também pensar assim, eu não vou cobrar, não quero cobrar, não preciso cobrar. Isso é um problema individual, é um problema de cada corretor. Eu vou, eu vou atender aqui no bairro que eu estou. Nem justifica eu cobrar, às vezes, uma taxa de visita. Mas eu tenho que ir lá para a Zona Norte, eu tenho que ir lá para o Éden, lá para o Campolim,
tem estacionamento, tem uma série de situações. Então, eu acho que a gente precisa ter esse respaldo. E cada um sabe o seu custo, né? Lógico, se a gente tiver uma taxa, a Cristina botou aí 1%, né? Se a gente tiver uma taxa pré-estabelecida, definida, beleza. Mas lembrando que essa taxa que nós propomos é sempre uma taxa com devolução. Fez o negócio, desconta esse valor na comissão que nós vamos receber futuramente. É uma taxa, porque a gente não pode cobrar reserva, né? Também seria uma outra situação. O camarada às vezes faz reserva com você de uma casa e reserva comigo e com o outro. Aí depois ele vai sair e compra com o quarto ainda. Então larga todo mundo na mão. Essa é o motivo, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que assim, o mesmo anúncio do mesmo imóvel, ele não tem exclusividade. Então, ele vai enviar para todo mundo, para todos os imobiliários que ele conhecer, todos os corretores que passar na frente dele, ele vai querer oferecer. Só que é o seguinte, aí nós vamos levar, vamos anunciar, vamos gastar dinheiro para fazer os nossos anúncios aí nos portais. Os portais estão cada dia mais caros. E aí eles, com mais precisão até, eles precisam identificar muitos cenários aí, o endereço, a localização do bairro. O que vai acontecer? Você gastou seu dinheiro, você fez investimento. Aí você vem com o cliente, que muitas vezes tem imobiliárias que não colocam o valor real de que realmente o proprietário quer. Uns colocam mais, outros colocam menos. Cada um parece que define um valor para poder vender o imóvel. E aí vem o cliente, ele vê pelo seu anúncio. Aí ele vai pelo seu anúncio e ele pega e fala assim, vou marcar com esse corretor. Daqui a pouco vem o outro, ele vai no mesmo imóvel com outro corretor. Não, vamos fidelizar esse cara. Se ele realmente está interessado, a gente precisa normatizar isso, porque se ele não dá exclusividade para a gente, o proprietário, mas a gente vai conseguir, porque eu vi várias situações, muita gente gastando dinheiro, já aconteceu, a pessoa não está valorizando o nosso trabalho porque acha que a gente leva os outros para passear. A gente não pode nos dar o luxo de perder o nosso tempo, o nosso horário. Às vezes você está com um cliente muito bom para fazer uma venda e o camarada só quer passear e você achando, porque a gente não sabe, né? Não está escrito, né? Que ele é o comprador de verdade. Muitas vezes, eu tenho gente, por incrível que pareça, tem gente que só quer ver, sabe o quê? A mobília da casa da pessoa. Ele quer só ver se tem planejado, ele quer fazer um comparativo. Ou seja, a gente não sabe o interesse real do cliente. E se é que realmente ele é um cliente. Porque muitas vezes ele não tem nem poder aquisitivo para comprar. Por isso que a gente fala, aprove seu cliente primeiro, quando depende de financiamento, tudo mais e tal. Pegue algumas informações básicas para você saber filtrar esse cliente, né? Para depois você levar ele para o imóvel. Porque senão você cria expectativa até para o proprietário. Só que o nosso grande problema são as despesas. Então, as despesas da taxa de visita, eu acho que a gente deveria ter a possibilidade, pelo menos o COFES podia nos permitir, dentro das resoluções, tá? O nosso delegado José Wilson aí, que é do CRES, muito obrigada, meu amigo, pela presença, é do CRES São Paulo, delegado lá de São Paulo, acho que não lembro qual que é o distrito lá. Zona Sul? Zona Sul. Tá. Então, o grande problema que a gente tem, assim, a gente não pode cobrar porque causaria problema para a gente. Mas a gente pode colocar dentro do critério do COFES uma resolução que o COFES permitisse essa opção e determinar valores, claro, né? Não vamos exagerar nada, não vamos fazer nada grandioso, mas a gente poderia até... Pode abrir o microfone aí que levantou a mão, Cristiane Piardi. Pode falar. E aí a gente tem a possibilidade de cobrar. O que a gente precisa é se organizar, colocar isso em pauta, colocar isso até depois a gente fazer uma petição pública novamente, né? Já que a gente começou isso, depois a gente parou. Mas agora vamos avante disso, porque eu já tenho essa conversa já há mais tempo, né? Com o presidente do COFES, o João Teodoro, e com o CRES também. Só que a gente precisa embasar isso. A gente precisa ter fundamentação dos critérios que a gente vai adotar, e aí o COFES vai pautar o que a gente pode e o que a gente não pode. Entendeu? A gente precisa, pelo menos, iniciar esse processo, de verdade. Pode falar, Cristina. Cristina. Oi.
Oi, gente, tudo bom? Então, Mel, é exatamente isso, né? Isso precisa ser uma coisa regulamentada pelo Uhum, Cresce ou pelo COFES. Por quê? Tá acontecendo, e todo mundo sente na pele, uma desvalorização muito grande. No meu caso, por exemplo, eu foco mais num condomínio, né, específico, que é onde eu moro. Mas eu percebo que o mesmo cliente, ele faz visita com vários corretores e às vezes na mesma casa, porque a mesma casa está em várias imobiliárias. Tudo bem, ele pode escolher qual o corretor de preferência dele, mas com relação a tomar o tempo, a fazer com que a gente entre em contato lá com o proprietário, às vezes mora em outra cidade, vai passar a senha lá da porta digital. Então, assim, a gente tem todo uma confiança, né, de alguns proprietários, mas existe um corretor que, sabe, passa lá na tua frente. Então, eu acho super justo que se cobre uma taxa e que essa taxa seja usada para despesa, não descontada da comissão, como o Jair estava falando. Eu acho assim, teve um trabalho, a gente saiu de casa, a gente pegou o carro, a gente teve lá em contato para conseguir falar com aquele proprietário específico e tudo mais. Então, assim, tudo bem, pode ser um valor irrisório, R$ 50, sabe? 1% lá do valor, mas assim, é um valor devido mesmo. Então, tá, vou fazer a visita, olha, a visita nesse dia, você precisa depositar X. E pronto. Se ele quiser optar por outro corretor, que também foi mostrar para ele também pode optar, mas assim, o meu trabalho foi pago, pelo menos a minha saída de casa, o meu tempo. É isso que eu penso. legal. Eu acho que como eu disse, o que a gente precisa é colocar isso, né, de uma forma documentada, de todos os temas importantes e abordagem dos motivos que nos está levando a fazer essa solicitação. E aí sim, aí a gente ir discutindo tudo que o próprio Cresce, né? O Cresce, na verdade, o Cresce só faz aquilo que o COFES faz, tá? O Cresce fiscaliza e ele manda executar aquilo que está no nosso código de ética, que é pautado pelo COFES. Então a gente tem que pedir diretamente para o COFES, tá? Só para vocês entenderem. A gente, claro, que vamos respeitar, né, a hierarquia aqui, nós vamos pedir apoio também ao nosso presidente do CRES São Paulo, que ele é muito gente boa, né? E então, com certeza também vai ser interessante ele pautar e falar sobre essa situação. Mas quem vai direcionar mesmo é o COFES. Meu amigo Wilson, pode falar aí. Eu gostaria de deixar um adendo. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Tô. Então, com referência a essa taxa, um adendo ideal seria por quilômetro rodado e os estacionamentos, ou zona azul que você vai usar. Se fazer um prognóstico na ida e volta, você entendeu? No próprio Waze você faz isso. Então, pelo quilômetro rodado, seria um ideal você ter em mente um valor fictício do que você vai gastar. Aí você colocaria, vou usar estacionamento, zona azul, entendeu? Seria uma coisa para você somar nessa informação também, entendeu? Não, É, deixa eu falar só uma coisa, Eliane. pode falar. Assim, o que eu queria que vocês fizessem, aí nós temos o chat aí para você escrever mensagens. Antes de acabar, coloca a tua sugestão, igual a Cristina falou, uma sugestão aí de não devolver, de cobrar e tal, nem que seja um percentual. O Wilson está falando de colocar algumas taxas de quilômetro rodado. Escreve isso para a gente, porque a gente vai pegar essa informação e começar a modelar essa petição nossa. A partir dessas, nós estamos em 11 hoje. Então, a partir desses comentários que nós vamos ter aqui, 11 colegas, a gente começa a fazer o modelo. A partir desse modelo, a gente vai evoluir, melhorar, porque essa conversa, como a Eliane falou, não é só para agora. A gente vai ter que debater bastante. Vamos procurar alguns outros presidentes que a gente tem relacionamento. Eu tenho muita amizade com o de Bahia, com o de Rondônia, com o do Mato Grosso, do Paraná. Então, vamos conversar com esse pessoal também,
para também trazer outras regiões para a nossa conversa. Nem que a gente faça uma live lá com aquele pessoal de lá, tentar formatar ideias, porque cada região tem peculiaridades. Mas eu acho que a maior dificuldade, em geral, no Brasil, é essa falta de responsabilidade do próprio cliente. O cliente, ele não se preocupa com você. Anteontem mesmo, eu fui atender uma moça no Vila Sunset para mostrar o apartamento, ela marcou comigo e com outro cara para ver um outro apartamento lá também, no mesmo horário. Quer dizer, o camarada ficou sem graça, eu fiquei sem graça, embora a gente vá levando na boa, né? Fui ver o apartamento dele com ela e ele foi ver o apartamento meu com ela também. Quer dizer, fizemos uma visita nos 2 apartamentos, todo mundo junto. Eu não posso falar pro cara, você não vai junto, você fica aí, né? Enfim, acontece, né? Então, o cara não tem culpa, eu também não tenho culpa, e a gente é obrigado a ser cordial com o cliente não cordial. A ideia é o seguinte, a partir do momento que nós tivermos fazer uma cobrança, seja ela qual valor for, da forma que for, a gente vai conseguir normatizar e sem contar que vai fidelizar esse cliente, esse comprador. Porque o que acontece? O comprador, ele tá ali. Eu já tive uma senhorinha, não aconteceu comigo, aconteceu com um colega. 3 pessoas. Na última pessoa, a senhorinha, ela só queria ir passear porque ela não tinha o que fazer. Aí, uma vez, a corretora ficava desesperada ligando para a senhorinha. Olha, senhora, ela falava que queria comprar imóvel de 1 milhão. E aí, o que acabava acontecendo? Aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão ouvindo ainda? Está todo mundo aí? A internet deu uma trave aqui. O que aconteceu? A senhorinha simplesmente não tinha nem possibilidade, ela tinha problema mental. Você imagine? A mulher tinha problema mental e ela queria ir passear. Falei, gente do céu, que loucura, né? A mulher, ela ligava para os corretores, marcava, todo mundo achando que ela ia comprar porque ela queria um imóvel de 1 milhão e ela só queria ir passear porque ela não tinha com quem conversar, gente. É surreal, mas é realidade, isso aconteceu de fato. Então, a gente precisa entender, fazer aquela fichinha, a gente precisa nos moldar para conseguir o corretor do futuro, o corretor de hoje. Nós temos que nos adequar às situações. Antigamente, poderia até acontecer, só que hoje está acontecendo demais essas circunstâncias de você atender clientes, que ele marca com 3, 4 corretores, não tem nada de errado, mas marcar diferente de horário, se a gente conseguir, como o Luiz acabou, tem que filtrar? Tem que filtrar, mas tem compradores, supostos compradores, que ele simplesmente é o seguinte, ele acha bonito, ele vai com você, ele vai com o outro, às vezes ele não tem nem capacidade de compra, né? Então, se a gente falar assim pro cara, olha, você vai pagar R$50 hoje, que não é um valor grandioso, para te levar em 3 imóveis, 2 imóveis, você vai falar para ele, ele vai falar assim, puxa vida, esse corretor está cobrando. Aí ele vai com outro corretor, mais R$50, peraí. Aí ele vai pensar, peraí, mas eu vou comprar mesmo? Será que vale esse investimento? Nem que você devolva depois numa futura venda, se for o caso. Mas ele vai saber que ele vai precisar procurar um corretor sério. E ele vai ter que ser sério naquilo que está falando. Porque a partir do momento que ele não cobra, que ele não recebe, que ele não gasta nada, olha, tem corretor que vai buscar uma pessoa na casa dela para levar no imóvel. Fala, não tenho carro, não dirijo. Gente, tem gente assim. Então tem toda essa situação. Quando a pessoa ainda tem o carro dela e você vai no seu carro, mesmo assim é um custo, porque você tem que se deslocar, né? Então, são várias situações. Esse é um tema de muita informação. Tem muita gente aqui que eu gostaria que tivesse, por causa do horário não deu para estar aqui, que tem fatos reais, né? De que já aconteceu, dessas pessoas, essa situação da senhorinha, que na verdade era uma senhora que tem um problema mental, ela queria ficar passeando e conversar com as pessoas. Depois tem outros que queria ver chácara para poder pegar as coisas da chácara, pegar fruta e sair lá com a sacola. Já levava até sacola dentro da bolsa para sair de lá com fruta. Então, gente, são situações reais. Tinha gente que queria sair aqui do Sorocaba, ele queria uma viagem de grátis para a Soeba da Serra.
sabe? Teve cliente, teve corretor que falou assim, meu, eu não acredito, o cara marcou comigo para ver uma chácara lá em Araçoiaba. E aí, quando chegamos lá na chácara, vimos tudo, o cara saiu com a sacolinha. O cara saiu com a sacolinha lá, falou assim, eu posso levar umas frutinhas? Saiu com a feira do dia, né? É surreal. O outro marcou com outro corretor, que os caras contam pra mim, a gente ri depois, né? Mas eu falar pra você, contar, eu desganar um camarada desse. O corretor marcou com o corretor para ir lá ver uma casa lá em Araçoiaba também, foi o mesmo caso lá em Araçoiaba. Foi lá, chegou lá em Araçoiaba, ele falou assim, não, você pode me deixar aqui na entrada aqui mesmo. Ele falou, oi? Mas eu trouxe para você ver o imóvel. Não, minha família é daqui perto. Eu acho que eu desisti, não vou ver o imóvel. Na verdade, ele só queria uma carona, gente. Você gasta de pedágio para você ir daqui até Araçoiaba. Aí o cara faz você de palhaço, gente do céu. A gente tem que parar com isso. A gente tem que cair na real. A gente precisa. São situações que eu escuto, eu falo, meu Deus, o ser humano tá fora da casinha, achando que a gente é nada. Não respeita o nosso trabalho. Porque, querendo ou não, se não sai do bolso dele, sai do nosso. E a gente não tem nenhuma renda fixa. A gente ganha por trabalho e vendido. E por muito esforço. Então, a gente precisa, sim, sabe, diante de todos esses fatos que eu venho coletando de muitos colegas, a gente precisa, sim, ter uma força da gente nos valorizar para conseguir conquistar pelo menos um pouquinho do direito de poder o cliente pagar uma taxinha para a gente. Eu acho que está mais do que na hora. Luiz, fala aí, meu amigo. Luiz também? Acho que a Cris chamou primeiro. Pode falar, Cris, pode falar. Não, exatamente, sabe? A gente vê a evolução dos corretores nos Estados Unidos, né? Existe todo um respeito à profissão, existe também por região, aquele corretor é o seu corretor e você não pode ir com outro porque o outro não vai te aceitar, enfim. Mas tudo isso são conquistas, né? E aí tem que começar por algum lugar. Então, eu venho de banco, sou uma bancária aposentada. Entrei lá no banco em 89. Então, desde 1990, a gente fazia greves e tal para ter uma convenção coletiva dos bancários, que hoje, né, de uns 10 anos para cá, é uma convenção super forte, super bem elaborada, mas a luta começou lá em 1990. Então, eu vejo que os corretores, eles não são tratados como profissionais, inclusive por colegas, inclusive, sabe? Porque eu fiz uma venda de um lançamento para uma colega que é corretora, assinou o contrato, fez tudo, fui lá, fiquei lá no dia lá para escolher, consegui pegar o apartamento que ela queria e tal, porque ela não pôde estar presente, fiz tudo, assinou o contrato, e depois me questionou que eu ia ganhar e ela não, então ela ia desistir, e ela desistiu, sabe? Depois do contrato assinado. Então, assim, não tem respeito pelos próprios colegas até, esses mais antigos, talvez, entendeu? Então, a gente precisa ser uma profissão, a gente tem que se enxergar e fazer com que as pessoas enxerguem uma profissão, entendeu? Valorizar a profissão, porque senão o cliente não vai valorizar também. Eu penso Exatamente. isso, né? Sim. Fala, Wilson. Na verdade, é assim, o corretor tem que se posicionar. Eu, quando vou fazer uma venda, eu pergunto para o cliente, você já fez alguma simulação em algum lugar? Não, por favor, faça a simulação antes de qualquer visita. Eu não sei se você vai comprar ou se vai passear. Então, eu tenho essa dinâmica. E outra coisa, tem que posicionar. É não. Eu não vou levar ninguém no meu carro. E tem uma coisa, eu determino quantos imóveis vai visitar. É 2? É só 2. Hoje é só 2. Não, eu queria visitar. Não dá. Eu tenho de compromisso, é 2, no máximo 3, no máximo. Porque o quarto imóvel, a nossa mente já começa a esquecer o primeiro. Então, o que você faz? Do máximo, 3 imóveis. E tem uma coisa,
você tem que posicionar. Uma coisa bacana também que eu vejo é aquela visita segura do Cresce do aplicativo. Você entendeu? Que você pode utilizar e está registrado, está o nome dele, o CPF dele, o RG. Você entendeu? É um motivo a mais para não ir duas pessoas. Fala, não, peraí, já tem uma pessoa que vai visitar o mesmo imóvel, no mesmo horário. O próprio porteiro, às vezes, ou o síndico, pode questionar o zelador, você entendeu? Então, você registrando isso aí, se torna um documento para você a mais. Não precisa preencher aquela ficha, entendeu? Essa visita segura tem que ser mais utilizada, que é uma ferramenta maravilhosa. Você cadastra o condomínio e o condomínio aceita e você tem em mãos essa informação, você entendeu? Isso é muito importante, principalmente aqueles clientes que não querem assinar o termo de visita. Então, isso nos favorece muito se tiver uma briga judicial, né, pelo o vendedor não querer pagar os honorários aí de corretagem. Então, foi um negócio muito bacana que o Cresce fez e tende a crescer mais, porque essa ferramenta aí já foi divulgada, Luiz, e infelizmente todo mundo não sabe, mas tá lá no site do Cresce, tá? Tem muitas ferramentas interessantes que muito corretor não sabe, que o Cresce disponibiliza gratuitamente, né? Mas essa daí eu acho inovadora. Isso para condomínio. E sem contar que o Cresce, uma das reuniões, né, que a gente faz, né, Wilson, com o presidente, ele já disse que ele vai se estender esse programa da visita segura até para os imóveis particulares, né, que são os imóveis de terceiro. E aí vai ficar show de bola, porque imagine, você vai numa casa, né, e você vai se garantir que você vai reservar tal. Não sei ainda, mas como que vai ser essa mecânica? Mas nos condomínios já é fato, já é um negócio tranquilo, né? Muito bom. Fala, Jair. Sobre esse tema aí de cliente assinar ou não o termo de visita, eu marquei com um cliente uma vez, ele não quis assinar o termo de visita, que eu peço para assinar antes de conhecer o imóvel. Não vou assinar. Eu falei, então você não vai entrar. Como eu não vou entrar? Não, vou te mostrar, você não quer assinar o negócio? Eu não vou perder o tempo com você. Eu entrei no carro, larguei o cara na porta. Aí ele estava com um colega meu nesse dia e estava o telefone do proprietário no portão. Ele vai ligar para o proprietário, não tem problema. O proprietário é exclusivo meu. A hora que ele ligar para o proprietário vai mandar ele me ligar. Vai passar o telefone dele para mim. Então não vai dar em nada. Ele não vai ver o imóvel. E Mas aí avisei também para são as casos moças, né? exclusivos, né, Jair? Porque daí Exclusivo, aí você, assim. você teve exclusividade. Aí você não É, correu tanto risco. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? No mercado, né? não, nem sempre funciona direito, né? Mas eu tento forçar a assinatura antes de entrar no imóvel. A não ser que seja um cliente que a gente começa a conversar um pouco e realmente você entende que ele é um cliente potencial, e realmente ele quer comprar alguma coisa, né? Então a gente acaba abrindo mão de algumas guardas, né? Mas é importante a gente estar sempre com o punho aberto. A Cristina está com a mão levantada ainda, acho que esqueceu de desligar a mãozinha, Cristina. Você quer Ô falar de Luiz, novo? tô louca pra ouvir você, Luiz. Fala aí um pouquinho, meu amigo. Eu só tô ouvindo, meu. Tá ouvindo? É, Participa também. Aqui dá para todo mundo Não, falar um pedacinho. A Eliana também. A Cristina já falou um pouquinho. Mas pode repetir, porque não, a gente tudo precisa isso pegar que foi ideias dito é aqui. Eu verdade, recebi né? vários informes aqui do pessoal dizendo que realmente é muito importante. Muita das pessoas que fizeram as inscrições, né? Bastante até por sinal, simplesmente falaram, todos eles positivamente, que é muito importante, outros ainda precisariam estudar. Também esse é o momento, né? Porque a gente precisa realmente pegar todos os feedbacks possíveis e vamos transcrever isso depois nessa pauta, como a gente está fazendo aí com o Jair. Porque se a gente tiver argumentos de vários corretores e diversos, né? Porque só em Sorocaba nós temos mais de 4.000 corretores ativos, né? Então, se a gente conseguir pelo menos uns 1.000 por uma assinatura, numa petição, os motivos que levam a isso, garanto que a gente vai ter um pouco mais de voz dessa requisição que a gente quer fazer junto ao Confessa para essa
essa resolução acontecer, eu acho que a gente vai ter muito mais facilidade. Esse tema, no dia de hoje, ele é o primeiro de muitos que a gente vai fazer, né, o Jair? Pelo menos uma vez por mês, né, a gente vai estar agregando as pessoas, porque, querendo ou não, as pessoas muitas das vezes não conseguem participar por algum motivo, ou até mesmo, né, porque um horário, 5 horas, até depois, se vocês tiverem um horário que vocês acharem que for mais conveniente, a gente troca também, né, um dia, um horário, quiser também dar uma sugestão. A gente colocou final de período porque a gente sabe que durante a manhã e durante o dia a gente tem que dar o corre. E final de tarde a gente já começa já indo para casa e já, né, o que tinha que render já rendeu bastante coisa, né? Mas por isso que a gente colocou para o final da tarde. Embora muita gente tá cansada também, né? Então quer descansar. Mas se vocês tiverem uma sugestão de horário que vocês acharem que fique também confortável, vamos pensar também num novo horário, tá bom? Mas o que a gente quer mesmo é a colaboração de vocês no feedback de vocês, porque cada um tem uma história para contar nesse sentido, né, Dona Lourdes? Dona Lourdes, tem uma historinha para nós contar aí para nós aí? Na verdade, me chama de Salete, que Lourdes ninguém me conhece, nem eu. Eu tenho Vai lá, história. Salete, manda Até bala. tenho umas histórias, mas só que é o seguinte, eu sou TNT pura. Eu desconfiei do cliente, ele tá no meio da rua. Eu não dou carona, não mais. E se ele não me dá o nome, não me dá o documento, eu também não saio. Não dou chave na mão de ninguém para locar imóvel, porque, na verdade, ninguém nos respeita, porque a gente não se respeita. A gente não se respeita. Tem uma meia dúzia que se respeita, até, mas a metade é muito servil. O cliente não é sempre que ele tem razão. Porque se você vai num bom dentista, você vai num bom advogado, ninguém te pergunta nada. Você paga primeiro para depois você entrar. Então, funciona assim. A gente também tem que fazer, filtrar esse pessoal, e o CRES deveria divulgar também que quando a pessoa, o cliente, liga para você, tudo bem, e que ele seja obrigado a dar seu documento, porque às vezes você sai com uma pessoa, você não sabe nem quem é, independente dele ir no seu carro ou não. Eu não levo no meu, porque eu não sou Uber, e nem Cicerone, eu não levo, há muitos anos, porque o pessoal é folgado, não te respeita, e se acha muito engraçado, fazendo o que faz, nos desrespeitando. Então, eu sou curta e grossa. Muita gente não gosta de mim, e muita gente gosta. A maioria não gosta, mas eu não estou nem aí. Eu estou pouco me lixando, porque, na verdade, se você não se respeitar, ninguém te respeita. Não gosta, mas me respeita. Assim que funciona, não gosta. Mas quando chega para mim, chega bem quietinho, bem bonitinho, porque sabe que vai render. Então, eu acho que essa taxa ainda é pouco. Eu acho que a gente deve pensar nisso mesmo. E o CRES divulgar também. A gente precisa primeiro, sabe, Salete, a gente precisa criar essa força para a gente conseguir esse grande benefício, né? Mas, ó, a senhora tá dentro das minhas aí, como diz o Luiz aí, mas eu faço a mesma coisa. Eu sou muito chata para levar. O pessoal ou me ama ou me odeia. É bem assim como eu respeito, eu gosto de ser respeitado. Se a pessoa não me respeita, é na fuça, é assim, cara a cara. Parou, não te atendo mais, tchau. É assim. E tem gente que volta, sabe? Depois de você dar um esbrega, ele volta. Volta bem bonitinho, com mais educação. Porque quanto mais você é educado, quanto mais você serviu, mais ele te faz idiota. Agora, quando você sabe que você meio que queima com ele, não é aquele tipo de pessoa que aceita tudo, ele fica quietinho. O cliente é assim, o cliente tem que ser ensinado. Não que o cliente sempre tem razão. Independente de ser descendente de turco, de judeu, não interessa nada. O cliente não tem razão. Não é sempre que tem razão, não. Eu também tenho minha razão. Então, eu acho que a gente tem que se unir para que a gente seja respeitado. Oi, colegas. Oi, Luzia, obrigado por ter vindo também. Quer pautar o nosso tema aí? A gente já está falando aqui um pouquinho. Você tem uma historinha para contar para a gente? Não, primeiro, eu queria agradecer o convite e parabenizar pela atitude, tá? Pela atitude e pela iniciativa. Você me ouve? Sim, tá um pouco ruim, mas tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. É que eu tô numa loucurada para variar.
Eu que só queria falar uma coisa, da minha opinião. O corretor de imóveis é um vendedor, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio, é uma pessoa que corre muito atrás do sucesso dele e da vida do outro, né? É uma pessoa que tem uma força de trabalho, uma força interior muito grande. E é uma pessoa que precisa ser reconhecida e valorizada. Conta aí a gasolina, conta aí o tempo, conta o conhecimento, tem que botar tudo na conta, tá, amiga? Tem que botar tudo na conta. O corretor de imóveis, ele tem... Você me ouve ou não? Tô, perfeito. O corretor de imóveis, a gente sempre fala, ele tem que se aprimorar, né? Vai aprimorar como? Se está esperando a comissão entrar para pagar aluguel? Então, assim, ele tem que se aprimorar, tem que pagar a evolução dele, para isso ele tem que receber o mínimo que seja. O mínimo não, né? Porque nós valemos muito em receber bem, entendeu? Então tem que pagar. A pessoa que sai, ela vai ter um serviço lá na frente melhor, porque a gente está desenvolvendo o mercado, a gente está apoiando a profissionalização através do pagamento. A pessoa tem medo de cobrar, eu adoro pagar as coisas, entendeu? Eu adoro pagar porque eu quero coisa boa. Por que eu não pago um carro de 10 mil? Porque eu quero um carro de 80. Eu não quero carro de 10 mil. Eu quero corretor bom para me atender. Entendeu? Então tem que pagar a taxa sim. Sou super a favor. Não é taxa de miséria, não. Botar a conta que seja justa, que a pessoa possa fazer uma boa escolha, com um profissional treinado, um profissional valorizado, um profissional engajado. E para isso ele poder estar pagando a valorização dele e o desenvolvimento dele. É assim que a gente tem que brigar pela nossa categoria. É assim, é dessa forma, é com dignidade. Porque essa gente, eles são campeões. Quem está aqui, quem está no mercado, quem entrega folheto na rua, quem está fazendo avaliação de imóveis, quem é perito judicial, não importa. É uma pessoa que rala muito. Ele tem muito desenvolvimento profissional, espiritual, social, de todo jeito para ele estar na rua. Ser valorizado, amiga. Parabéns aí pela iniciativa. Você é gênio. Você é gênio. Obrigado, muito obrigado. Eu fico grata, né? Porque o que eu mais quero, né? Sou do Cresce aqui também há um tempo, né? Já há bastante tempo, até por sinal, graças a Deus. Mas eu sempre procuro fazer que seja o melhor para a nossa profissão, para a nossa categoria. Sempre desenvolvendo trabalho para que a gente possa ser valorizado. É isso que eu sempre pauto, todos que me conhecem sabem disso. E obrigado pelo seu feedback. Aqui eu estou em companhia dessa pauta, o Jair e o Marcelo Alonso. Marcelo Alonso é o nosso amigo advogado. Ele vive em São Paulo, né? Ele está com umas demandas aí. Então, assim, ele dá sempre um pequeno suporte para a gente também. Gostaria de estar aqui também. Mas o que a gente precisa, Luzia, é nos fortalecer, trazer mais gente, porque nós vamos fazer mais, pelo menos no mês que vem, a gente vai tentar uma vez por mês, neste ano, para que essa pauta não seja só a primeira, mas sim de várias outras, para a gente conquistando mais pessoas, para todo mundo entender, para a gente ter mais informações de cada situação, de cada um que está vivendo, e a gente tem esse engajamento. Aí nós vamos transcrever isso num pedido, uma solicitação para o COFES, porque é o nosso presidente que pode. Eu só queria colocar, entendeu? Eu só queria colocar uma visão que eu tenho, é uma opinião do que você está fazendo, tá? O que você está fazendo é uma coisa boa para o mercado, não é só para o corretor. Porque o mercado, quando ele paga, ele valoriza o profissional. E essa pessoa, ela tem um ganho lá na frente. Entendeu? Não adianta você ter tanto corretor que entra, tanto corretor que sai do mercado, entendeu? Esse mercado que vive num turnover enorme, ele nem sabe com quem comprou. Eu pego vários proprietários que não sabem nem o que comprar, nem com quem, nem por quê, nem onde. Porque o corretor já foi embora, o corretor não trabalha mais. Então, ele tem a segurança de poder voltar para esse profissional, porque o profissional vai estar ganhando e muito. Se eles pagarem a taxa, quem vai ganhar é eles, não é o corretor. Em serviço propriamente de qualidade, em manutenção da nossa sociedade, evolução digna. É isso que o COFES tem que entender, entendeu? Que nós temos que tem que se posicionar de forma correta para eles. É dessa forma. A gente não está pedindo pagamento, a gente está dando o direito deles ter um profissional cada dia melhor ao lado deles. É esse o direito que nós estamos cobrando. Porque tem que cobrar, como eu te falei,
Entendeu? Você quer chuveiro a gás, você paga um valor. Você quer elétrico, você paga outro. Você quer morar nos Jardins, é um preço em São Paulo. Você quer morar em Itaquera, é outro. Não é nem bom nem ruim, mas tudo tem seu preço. E corretor de imóveis, ele é um profissional caro. Ele vai vender para você o bem mais caro da sua vida depois da sua própria vida. É a tua casa. Ele não está vendendo roupa, ele não está vendendo seu calçado, a sua calcinha. Não é. Ele está vendendo um bem para você. Então, ele tem que ser valorizado. Então, é dessa forma. Não é miguelar que taxa, não. Falou, é a oportunidade que você tem de desenvolver o mercado. É assim que a banda toca. Entendeu? Mel, A gente vai reconfigurar. eu tenho uma dúvida. Como isso seria implantado? Seria uma exigência? Não. A nossa ideia é o seguinte, porque a gente hoje, a gente não pode cobrar, né, dentro do nosso código de ética, dentro do que o corretor pode fazer, nós não podemos fazer nenhuma cobrança antecipada, a não ser dos nossos honorários quando vendido. Só isso. A nossa demanda é que o COFES, depois do nosso debate, colocar todas as informações, dê o direito do corretor cobrar. Cobra quem quer. Ele vai ter Por um valor. resolução. Ele vai ter um valor que ele vai ser atribuído o quê? O valor de quilometragem, ele vai ser atribuído por uma taxa única, um percentual único, ou qual que é a relação? Aí é onde que a gente vai chegar, né, Jair? Porque o que Sim. fica Então, mas de aí já interessante não para a corre gente esse poder risco cobrar. Só que de- daí a ideia, Ana, Então. é deixar o corretor que ele tenha a possibilidade de cobrar. Agora, se ele vai querer cobrar ou não, aí vai caber a ele, entendeu? A gente não pode obrigar ninguém a cobrar. Mas a gente Porque, assim, gostaria acho que muito. já é bem difícil a gente fidelizar um cliente, né? Porque o cliente ele é fiel ao imóvel que ele quer, não a quem está representando esse imóvel. Sim. Se eu não tenho o que o cliente quer, ele vai buscar outro corretor que tenha. Isso já é difícil da gente fidelizar esse cliente, mesmo com ficha de visita, mesmo com todo carisma, todo amor. Se ele não achar o que ele quer com a gente, ele vai no que. Então, quer dizer, e se isso for um empecilho para ele? Você vai cobrar? Então tá bom, então não vou ser atendido por você, vou no outro ali. Então, quer dizer, vai facilitar ele ir com outro corretor, vocês não acham? Mas, Ana, entenda o seguinte: hoje eu cobraria, aí você não, aí a Certo. Rosa sim, mas isso vai evoluir para que ele chegue no momento em que todos cobram. Aí o teu cliente lá que não quer te pagar, ele vai me ligar. E eu vou cobrar os mesmos 50 que você, os mesmos 100 que você. Isso. Ele vai assim, pô, Sim, mas e por que até que eu vou chegar perder tempo nisso, com ele? Jairzinho? Vai. Infelizmente, é um plantio. A gente tem que plantar isso para que isso funcione gradativamente. Se o COFES solta a resolução, eu garanto para você que a maior parte dos corretores vão fazer a cobrança. Mas Então, amparados. Mas Que olha você não só, pode hoje. Entendi. infelizmente, a gente tem uma concorrência desleal, né? Vamos ser bem Sim. sinceros. Então, a gente. Aí eu volto aqui de novo. O meu foco é um condomínio, são 3 condomínios, né, residenciais. Então, eu foco aqui, porque conheço todo mundo e tal. Mas eu sei que tem corretores que entraram, que trabalham nos condomínios aqui também, e que, assim, já estão voando, estão de vento em popa, tal, já tem toda uma credibilidade, e esses caras, eles vão fazer a proposta de fazer sem cobrar nada, né? Eles conseguem fazer com que a pessoa assine aqui para fazer exclusividade, assim, com o corretor autônomo. Então, a gente tem uma concorrência desleal. Então, assim, ou a coisa tem que ser, conforme eu falei, né? Como se fosse uma convenção mesmo. Então, é para todos. É para todos. A pessoa, ele tem o direito de falar, não, eu não vou cobrar? Ele tem, tá? Mas aí a gente precisa pensar, aí juridicamente, não sei, como é que a gente faz para a gente se assegurar. Porque aí o cara vai lá, mas aquele lá não cobra, vai ligar, a gente vai sempre estar sendo passado para trás. É muito complicado, eu não sei não. Cristina, Não mas tem acontece o como seguinte, ó. assegurar isso. Só para você entender um pouquinho o que isso vai trazer de benefício para a gente. Quando nós estivermos na possibilidade de cobrança, a gente vai cobrar se a gente quiser.
A gente entender que esse cliente. E quais são as melhores chances da gente poder cobrar? Vai ser quando nós tivermos uma exclusividade com o cliente. É difícil conseguir uma exclusividade? É difícil conseguir. Mas hoje, pra você ter uma ideia, hoje eu só estou trabalhando para clientes que me dão uma autorização de venda com exclusividade. Eu trabalho menos, mas eu trabalho mais para aqueles que realmente valorizam o meu trabalho. E aí, se eu tivesse essa oportunidade de poder cobrar, de levar 3, 4 pessoas em visita, eu poderia cobrar 50, e seu imóvel é longe, né? Então, assim, aí, quando é uma exclusividade, vai facilitar muito. Quando não for exclusividade, o cliente ele vai estar subjetivo de escolher quem realmente é o corretor que atende ele melhor. Mas aí você pode falar para ele, mas eu depois, se você tem realmente interesse, eu posso estar descontando esse valor para você. Você pode dar outras opções. Só que o poder que a gente vai ter é de poder cobrar. Pode ser que algum cliente fale assim, não tem a possibilidade de cobrar. Tudo bem, né? Só que hoje a gente não pode fazer essa cobrança. Então a ideia é a gente ter. Mas vai chegar um determinado momento, devido aos custos que nós temos, com certeza todo mundo vai querer cobrar, como o Jair disse. Porque isso daqui vai virar o quê? A pessoa fala assim, puxa vida, eu estou gastando, porque tem mês que você só gasta e você não recebe nada, você não consegue fazer uma venda. E uma venda de terceiro é muito mais difícil, porque você tem que investir em você, nas suas vestes, você tem que investir em combustíveis, tem que investir em veículo, e você tem que estar com, muitas das vezes, um veículo bom para a pessoa entender que você é um profissional qualificado, você é um profissional de sucesso, porque se você aparecer lá com um veículo meia boca, a pessoa fala assim, nossa, o cara depois na hora de cobrar a comissão, principalmente até o proprietário, o vendedor, ele vai falar assim, nossa, mas aí ele vai querer negociar a sua comissão. Você entendeu? Então, assim, são várias circunstâncias. O importante é a gente ter a possibilidade de compra, de cobrar. Quando a gente tiver essa oportunidade dentro do nosso, do nosso código de ética, que o COFES, através dessa resolução, permita, a gente vai conseguir normatizar um pouco o mercado. A gente vai mudar o cenário do mercado. E até porque muitos clientes, eles vão falar assim, ele vai saber que se ele for com um ou com o outro está cobrando, o outro está cobrando, mas às vezes você tem uma vantagem que o outro não tem. Então, tem muitas coisas aí que pode vir facilitar as pessoas virem através de você e pagar para você. Porque ela te entende como um bom profissional. Se você é um bom profissional e você vem recomendado, ela não vai fazer a menor diferença, porque ela fala assim, não, eu entendo que você tem custo. Eu já ouvi muita gente falar dessa questão, eu entendo que você tem custo. Então, quando a pessoa é consciente, vai dar certo. E outra, é só uma questão de tempo. Nós precisamos mudar esse mercado ao nosso favor. Pode falar, Wilson. Na verdade, assim, ó, que nem você falou que trabalha mais com exclusividade, em Curitiba, parece que é 60% ou 65% dos imóveis são todos exclusividade. Mas na exclusividade, você pode fazer uma parceria. Que eu faço. Nada impede. Mas desde que você tenha uma exclusividade. Então, veja bem, essa exclusividade ela vai te ajudar você a trabalhar menos e ganhar mais. Você tem a oportunidade de estar só falando com aquele cliente. Não várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Outra coisa, com referência ao corretor cobrar e não cobrar, com o passar do tempo, pode se adequar a essa lei para fazer com que o corretor seja obrigado a cobrar. Você entendeu? Ou seja, por que um cobra e outro não cobra? Então é o seguinte, ou todos cobram ou todos não cobram. De repente, pode lá na frente, um estudo maior, mais aperfeiçoado, você colocar isso na resolução, um aditivo, que eles são obrigados. Ó, você vai ter que cobrar. Senão você está abrindo um precedente para os clientes que achando que eu sou ruim e você é o melhor. Entendeu? É uma ideia. Exatamente. Pode falar, Luzia. Abre seu microfone aí. Eu entendi a preocupação da colega aí de canibalizar a categoria, né? Então, quer dizer, um cobra e outro não cobra, certo? A colocação dela. Mas eu concordo com o todo também que a gente tem que agitar, e esse formato não é mais o formato do sucesso.
Então, as reuniões têm que ser feitas justamente isso, para gerar valor e a possibilidade de cobrança. E aos poucos as coisas irem mudando para cada dia melhor. O fato é, não está bom dessa forma. As pessoas são desvalorizadas, elas são usadas, né? Elas são descriminalizadas, elas são roubadas. Então, isso está errado. Então, tem que ir alinhando. E é um primeiro passo, eu acho que um passo de grande valor. Já não está bom, começa a cobrar. Coloca essa prerrogativa, coloca esse direito. Depois não está bom, vamos mudar de novo. Para chegar onde nós nunca devíamos ter deixado de estar, no lugar bom. Entendeu? Essa é a minha opinião. A partir do momento que cobra, que passa a cobrar, eu entendo o seguinte: as pessoas vão ver você com outro olhar. Ah, você cobra por quê? Não, porque eu tenho despesa para te levar e vou atender, vou deixar de vender para um outro cliente para te atender e quero te atender muito bem. É isso que as pessoas têm que entender, que você é um bom profissional. O fato de você estar cobrando e depois você vai estar com a opção de estar descontando isso, se eventualmente você achar que vale a pena falar isso para a pessoa, olha, você está me pagando uma locação aqui, porque você vai fazer tudo online com ela. Primeiro, qual que era o projeto para isso acontecer da taxa de visita? Nós vamos atender, qual que seria a ideia? Então, vamos lá, vamos colocar assim, de qual forma seria? Vamos lá. Você vai atender o cliente por uma chamada telefônica. O cara veio, especula, viu um anúncio seu, parará, parará. Beleza. Aí depois você vai fazer uma conversa com ele ainda online por telefone, tirar mais informações dele para ver se realmente ele tem capacidade de visitar aquele imóvel. Porque a partir do momento que você aciona o proprietário, que você vai levar um cliente, vai criar aquela expectativa de que ele tem um comprador. E, na verdade, se você não fez essa prévia antes, você corre o risco de levar 1, 2, 3, 4 pessoas e incomodar muitas vezes aquele camarada que mora no imóvel. Ou ele tem que se acelerar lá para arrumar a casa dele para ele poder atender a pessoa. Ou seja, criou uma expectativa. E às vezes nem é o perfil daquele imóvel para aquele cliente. E aí, quando você fala para ele, eu estou cobrando de você, ele vai falar assim para você: nossa, está cobrando porque você vai me atender numa pessoa? Não, vou te levar em 2 imóveis, eu tenho despesa para te atender e vou deixar de vender para uma outra pessoa. E eu quero te atender bem. Vou te passar todas as informações de como que você vai comprar esse imóvel. E aí, ele vai falar assim: puxa vida, se ele paga para você, daqui a pouco ele vem com outro e fala assim, outro corretor. Vai falar: ó, você tem que pagar mais R$50. O cara fala assim: mas peraí, cada vez que eu vou pagar R$50, se eu visitar 3 corretores, eu vou pagar R$150. Então, ele vai pensar 10 vezes quando eu acionar você, corretor. Ele vai falar assim: não, eu vou trabalhar com esse corretor que ele vai me atender. E você pode falar para ele: olha, eu posso te levar em 2 imóveis hoje, esses R$50 que você vai me pagar de taxa de visita. Amanhã eu vou levar você para ver mais 2. Você vai me pagar mais R$50. Mas isso que você gastou R$100 comigo, se você comprar um imóvel comigo, desses que eu já estou te levando, porque eu já selecionei os imóveis que atendem o seu perfil, eu vou descontar esses R$100 de você. Você não vai ficar no prejuízo. Mas eu também não vou ficar no prejuízo. Porque a gente tem que pensar que é o seguinte: a gente vai ter que trabalhar esse cliente online, no telefone. A gente vai ter que tentar tirar o máximo dele, porque quando a gente levar ele para visita, a gente vai ter certeza que ele tem potencial de compra. Porque o que acontece é o contrário. Hoje as pessoas falam assim: tem uma visita, eu simplesmente alerto o proprietário: olha, vou levar um cliente aí. E aí cria toda aquela expectativa. Normalmente o cara vai falar para você: não tenho condição de pagar, o imóvel custa 500, ele pode comprar um imóvel de 300. Eu sou correspondente bancária, gente. O que eu mais faço é simulação. E a gente sabe a aprovação de cliente, o cliente quer comprar, mas ele não pode comprar. Então a gente tem que colocar ele, enquadrar ele na realidade dele. Se ele pode para depois. Hoje a realidade dele é essa. Então quando nós vamos trabalhar diferente. Então não adianta você ter 100 imóveis, você não consegue atender todo mundo. Eu prefiro ter 10 imóveis que eu possa ter uma exclusividade ou atender muito bem meu cliente. E eu sei que eu vou fazer parceria, porque eu adoro parceria. Eu faço muitas parcerias com corretores, então hoje eu faço mais negócio porque eu faço parceria. E aí eu posso levar esse cliente, o cliente não atender a necessidade, mas eu vou correr atrás de um colega que tem o imóvel para você. Então a gente vai abrir mais horizonte para parceria. A exclusividade, ela vai te dar uma abertura muito maior também. Então eu penso o seguinte: é uma discussão que tem muitos prós
e pode as pessoas encontrar contra, mas para o corretor de imóveis é a melhor situação é a taxa de visita. É o melhor cenário para a gente tirar essas pessoas que não querem comprar nada, só querem fazer com que a gente gaste nosso dinheiro, passeie, perca nosso trabalho, nosso tempo e nossa energia. Porque você imagina, você passa o mês todo para tentar faturar, e aí naquela expectativa daquela pessoa pode comprar, e simplesmente a pessoa não pode comprar, né? Ela não tem condições de compra. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar abrir esse horizonte, a gente ter essa possibilidade. E aí a gente vai normatizando o mercado. Porque se a gente não tiver essa experiência, a gente não vai saber. Nós não temos como saber. Porque se as coisas vão acontecendo e tem que ser mudadas, alguma coisa a gente precisa fazer. E a taxa de visita vai inibir muita gente. Vai começar a inibir talvez aqueles pseudo-corretores. Aqueles caras que nem são corretores, sabe? E outra, existe uma lei também que está trabalhando para esses corretores não ser só uma... como é que eles falam lá na lei, né? O Wilson, me ajuda aí, que agora eu já esqueci, eu estava com ela na ponta da língua. O pseudo-corretor, ele não é um crime, ele é uma contravenção, né? Então, uma contravenção, ele pode virar um crime, mas ele é constituído como uma contravenção, né? E a contravenção, ele paga uma fiança, ele sai. E aí agora a lei já está mexendo, já está lá na Câmara dos Deputados para virar crime. O pseudo-corretor virar crime de fato e verdadeiro. E eu acho que deve virar crime mesmo, porque você não pode exercer uma função, uma profissão que você realmente não tenha o diploma para isso, né? Você não pode exercer algo. Quer ser médico, que nem aí você vê quantos casos aí aconteceu aí de gente que quer ser médico, o cara tá preso. Tem que prender mesmo. Você entendeu? O cara não pode exercer, ele não estudou para isso. Se ele tem o direito de ser o corretor, ele tem que ter a capacitação profissional para isso. Agora, aí a gente vai inibir. Então, o que a gente tenta fazer com a cobrança da taxa de visita é abranger várias situações ao mesmo tempo. A gente vai qualificar melhor o profissional, a gente vai conseguir que o comprador ele entenda que nós somos profissionais capacitados e que realmente nós merecemos receber tal importância e a gente pode descontar isso para ele no futuro. Então a gente tem que ir moldando um novo mercado, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu penso que a gente tem muito para fazer, mas a gente tem que começar por alguma coisa. É isso que eu penso. Né, Jair? Seu microfone está fechado, Jair. Fechou de novo. Você bateu aí e fechou. É que a cachorra quer conversar, então tem que deixar desligado, senão ela... Tá ouvindo, não? Então, agora tá ok. Aí ela quer participar da conversa, ela quer fazer parte da reunião, ela quer cobrar a visita também. Como não tem visita, ela cobra ração só. Então, gente, a gente tem que realmente evoluir. A Luzia chegou depois que eu tinha falado, acho que a Fernanda também, no chat, deixa tudo que você falou, Luzia. Essas opiniões suas são importantes, mas a gente, apesar da Mel estar gravando, eu acho, é importante que você escreva as suas opiniões, cada um de nós, né, coloca as nossas opiniões ali, para que a gente possa catalogar essa necessidade e esse teu desejo e transformar num modelo, num projeto que a gente vai colocar depois como baixo-assinado, como alguma petição formal para o COFES, para que o COFES nos apoie, porque tem que partir de cima para cá essa resolução. E cobrar, gente, fazer igual a Lourdes faz. A Lourdes não, né? A Salete, que a Lourdes não veio hoje. Só a Salete. A Lourdes ficou lá atrás no espelho. Cobrar, realmente, porque a gente sofre demais. E não servir de carona,
não ser. Hoje é muito perigoso qualquer tipo de carona, além do cliente folgado, nós temos o perigo da carona para as mulheres, até para os homens. Hoje tudo virou assédio, tudo virou não sei o quê. Todo cara maluco acha que a mulher está dando carona lá para ir ver um imóvel, ela está interessada em alguma coisa, ela está realmente interessada em vender. Esse é o único interesse que nós temos, vender ou alugar. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados com isso, para garantia nossa. Eu não levo o cliente, quando eu faço anúncio principalmente de locação, o cliente responde lá, o cliente não lê, né? Você escreve tudo no anúncio, mas ele entra na tua mensagem e pergunta tudo de novo. Então, o cliente ele se passa por idiota ou por analfabeto. Aí você responde tudo que ele perguntou de novo, aí ele fala assim, quero conhecer, legal. Aí a minha resposta por quero conhecer para ele são as regras de locação. Olha, o imóvel vai ser alugado da seguinte maneira. Posto lá. Se você tiver interessado, me procura de novo. Você preenche esses requisitos, me procura de novo. Eu te digo que 95% desaparece. Se eu colocar agora um anúncio de um imóvel de padrão médio, R$2.000 de aluguel, veio 300 respostas entre hoje e amanhã. Aí, das 300, 2 vai querer visitar, 3 vai querer visitar. Porque vai concordar com a regra da visitação. Então, e depois tem que entender, né, que não é bem o que eu quero, né, é o que nós precisamos. E quem faz a regra da locação, o cliente precisa entender que não somos nós, somos proprietários. Tem proprietário que deixa livre, faz o que você quiser. Então, você faz o melhor trabalho dentro dos critérios profissionais. E eu tenho um cliente, por exemplo, que só aceita uma situação. Eu só aceito o seguro-fiança da Porto Seguro com o meu corretor. A maior parte de vocês aqui deve receber aquele book do Júlio Reis. Ele não aceita fiador. Você quer dar o imóvel em garantia? Nós vamos calcionar o teu imóvel na matrícula. Averbar na matrícula o calcionamento daquele imóvel, a calção. Está errado ele? Não, está certíssimo. Ou então seguro-fiança lá no segurador dele, na Porto, a cláusula X, o padrão de seguro que ele quer, com o corretor dele, que é lá perto do Campolim, do Campolim não, lá da Vergueiro, que é o cara que atende ele, acabou. Ah, mas a Mel faz seguro-fiança, não interessa, a Mel ela é bonitinha, mas eu não quero saber da Mel. Eu quero saber do meu. Mas é o mesmo seguro que ela vai fazer, não interessa. O preço dela pode ser até melhor para o cliente, a mesma garantia para o cliente. Eu quero que seja feito no fulano de tal. Então, é essa a postura desse cliente. Então, ser obrigado a trabalhar com esse cliente dessa maneira. Então, o interessado, o nosso cliente interessado, ele tem que entender o que nós passamos também. Porque nós estamos no meio, né? O corretor é um mediador entre o proprietário e o interessado, seja de locação ou seja de venda. Voltando lá no primeiro tema aqui que a Mel falou. Tem imobiliária que anuncia num preço, outro anuncia no outro. Isso é falta de ética, isso cabe denúncia. Se a gente tiver formalizado o preço por escrito do vendedor, o que ele quer naquele imóvel, e você está anunciando dentro do critério que ele pediu, está formalizado, e o outro colega está anunciando o mais caro ou mais barato, cabe, sim, uma denúncia. O Wilson está aí, ele deve concordar comigo, acredito eu, porque a gente... Eu já tive um caso, por exemplo, de uma locação, fechado o contrato para o cliente assinar. Aí ele me ligou e falou assim, olha, mas eu vi esse anúncio da imobiliária X, é uma grande aqui de Sorocaba, era tipo R$150 mais barato.
Eu quero que você faça no preço que ela está anunciando. Eu falei, mas está errado esse preço. Em todo caso, eu vou ligar para o proprietário e ver se ele autorizou esse preço, eventualmente. Aí o proprietário falou, não autorizei. Tá bom, então. Então, vou ligar para o cliente e falar, ele não autorizou e falou que você quer alugar com a fulana de tal lá, pode alugar. Só que ele não vai assinar o contrato. Pode fazer tudo que ele tiver que fazer lá com o fulano. Ele não vai assinar o contrato. E realmente ele não assinou o contrato. Aí o cliente me ligou de volta, falando, aí o proprietário não aceitou o contrato. Eu falei, então, parabéns. Você perdeu tempo. Você quer continuar comigo? Vamos continuar. Aí eu acabei fazendo a locação para ele, mas cabe sim. Cabe brigar por essas coisas. Mas cada um de vocês tem que também se profissionalizar ao extremo no atendimento, na maneira de conduzir a conversa com o comprador, com o vendedor, para que a gente tenha o melhor perfil profissional que a gente possa criar. Então, existem, por exemplo, eu faço um pouco de lançamento, fico no plantão, mas aí eu cuido também das minhas coisas fora, alguns aí também faz isso, e a gente tem perfis diferentes de clientes que a gente atende diariamente. E o cliente, ele acha que ele pode tudo. Você atende um cara que ganha 2 mil por mês, ele quer comprar um apartamento com cobertura. Ele quer comprar um apartamento... Hoje ele não compra nem Minha Casa Minha Vida mais de 2 dormitórios sem suíte com 2 mil por salário. Compra um guarda-chuva. Não compra. Nem o guarda-chuva. Então, hoje uma kitnet é 150, 160 mil. Precisa de pelo menos uns 2 mil de renda para uma kitnet. Um apartamento de 2 dormitórios sem suíte no padrão Minha Casa Minha Vida é 2,5, 2,700 de renda. Então, tudo isso é difícil. Então, esse engodo maravilhoso que nós temos do Minha Casa Minha Vida, que você vai ter um subsídio de 55 mil reais. Vai ter sim. Se você ganhar 1.500 e tiver um dependente. 1.600. Mais ou menos isso, meu? Você não consegue comprar nada. Mas aí 1.500 vai estourar a entrada dele num apartamento de 240 mil, vai dar mais de 100 mil de entrada. Jair, você está falando faixa 1. A faixa 1 é... Faixa 1. Mas... É o HIS. Mas o cara que ganha 2 mil tem que comprar na faixa 1, mas ele não quer faixa 1, ele quer uma faixa 3. Porque ele é um pobre chique. Uma cobertura com girassol ou com guarda-sol, porque... Exatamente. O que mais acontece quando a gente vai fazer, né, como correspondente, o que mais acontece é a pessoa achar que ela pode comprar um imóvel que, na verdade, o bolso dela não cabe, né? E eu sempre fiz aquelas palestras, né, Jair, anteriormente. Aprove seu cliente primeiro. Por quê? Você já vai saber o que é aprovar o seu cliente. Você vai lá no site, principalmente da Caixa, que lá disponibiliza o simulador, eu ensino isso tranquilamente para muitos corretores, para ele já ter um norte. E se ele já entende um pouquinho aquela ferramenta que é muito útil, ele não perde negócio nem tempo com um cliente que não tem potencial financeiro. Por telefone mesmo. Você faz ali rapidamente, sabe? E já... Você faz, né, Luzia? Então, eu não saio de casa sem... você vai falar depois. Eu não saio de casa se eu não entender quem é o meu cliente. Locação, eu aprovo o cliente. Está aqui, ó, aprovei uma cliente aqui. Aprovo ela ou na Credipag Loft ou em qualquer outra empresa lá que a gente trabalha. Eu trabalho com a True Seguros, a Tóquio, Porto. Eu tenho que aprovar a fiança locatícia, o camarada lá. Eu primeiro aprovo ele. Você vai fazer locação? Você vai comprar financiado? Vai. Então, peraí, vamos ver se... Manda sua documentação aqui, vamos ver até onde você chega. Porque eu não vou sair que nem uma doida nessa cidade ou perguntar para os corretores parceiros se o cliente... Eu sei que ele não sei nem a vida financeira do que esse cara, se ele é possível ou não. Quando o cliente não manda nada, documento, sei que lá e tal... mas trabalha assim? Eu falei, lógico. Filho, o meu tempo ele é precioso. E o seu, eu ainda falo mais para ele, eu falo, e o seu também. Eu não vou ficar frustrada, nem você e nem ninguém, entendeu? Então,
A gente tem que saber conduzir o cliente para a realidade dele. E quando a gente fala nesses aspectos, a gente traz ele para uma realidade que às vezes ele não está enxergando. E aí a gente fala de taxa de visita, vai assustar o cara no primeiro momento? Talvez. Mas depois ele vai entender que isso faz parte do processo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar do cliente como um todo. Fala aí, Luzia. Não, foi a Fernanda que fez um comentário. Não, a Pessoal, Luzia parece que falou que está eu querendo falar, acho que ela está dirigindo. tá O microfone está pilotando lá. fechado, Luzia. Vou pedir licença a vocês, eu tenho que me Obrigada, meu ausentar. amigo. Eu tenho um curso ainda para fazer agora lá no CREA ainda. A gente está velho, mas estuda. E eu tenho que correr. E tem uma reunião da Ampage ainda à noite, ainda, que nós somos peritos, né? Então tem mais uma reunião de diretoria da Ampage ainda, às 8 horas da noite, que eu não sei que manda que eu vou virar. O telefone meu não entra no meeting, eu vou ter que me virar de alguma maneira Vai dar certo. para conseguir. Obrigado, Vai Jair, dar. pela Um presença. abraço a todos. A E próxima vamos continuar reunião, aqui um vamos pouquinho mais, quem aumentar. quiser bater um papinho. Mas obrigado, Só Jair. Só Isso aqui vai ser respondendo só aí a primeira. Mês Fernanda. que vem vamos marcar mais uma outra, Vai. vamos divulgar com antecedência, vamos Só fazer uma res- campanha melhor. Só respondendo que a Fernanda pediu para fazer um movimento maior, nós estamos tentando sim, Fernanda, trazer mais gente. É que hoje vieram poucos por ser primeira vez, o horário, mas a gente vai formatando de maneira que a gente vai trazer bastante gente. Queremos ter uma live de 200 pessoas aqui. Tá bom? Boa noite para todos. Muito Wilson, obrigada, meu prazer amigo. te ver. Tá frio aí na saúde, né, Wilson? Um beijo para você. Tá, o mês que vem eu tô aí em Sorocaba, hein? Dia 27. Tá Vou louco, receber um hein? Jantar dos convite corretores de imóveis, não inusitado. esqueça, dia 27 de agosto estou fazendo lá o nosso jantar. Por Eu favor, vou não chegar mais esqueça, cedo vamos para lá. tomar todas lá. Tá Vai ser lá joia. no Nativas Abraço. Grill. Conto com vocês Tá também. joia. Obrigado, Tá, Jair. Zé? Luzia, você Até quer mais. falar? Vamos aguardar você aqui. Seu microfone está fechado, Luzia. Você está dirigindo, né? Não sei, acho que você vai falar. Wilson, dona Salete. Entrou nosso amigo aqui, o Paiva. Rosa saiu. Paiva, quer falar alguma experiência sua aí? Seu microfone está fechado. Ah, perdão. Hoje não, eu tô só a primeira vez que eu estou participando, né? E a corretora Rosa, uma parceira, me convidou aqui para estar participando. Aí quando eu vi o tema, né, referente à cobrança da taxa de visita, eu falei, não, isso daí seria maravilhoso para a gente, né? Vamos dizer que é algo meio que difícil, né, para a gente hoje, mas tudo que você estava falando em relação à parte de atendimento, é isso que a gente faz, é assim, é a forma que eu trabalho, né? Porque às vezes quando a gente está começando na carreira, a gente corre para cá e para lá, sem ter experiência, porque o cliente quer comprar, quer alugar e a gente sai desesperado, querendo fechar negócio. Mas com a experiência a gente vai aprendendo que a gente tem que dar valor ao nosso tempo, né? Ao nosso bolso, e a gente tem que realmente fazer um filtro, né? De quem é o cliente, se realmente ele tem potencial para alocar, se ele tem potencial para compra. E, infelizmente, eu falo, o cliente que não ajuda a gente a ajudar ele, ele não quer comprar ou ele não quer alugar. Infelizmente, a gente é profissional e a gente tem que ser respeitado pelo nosso trabalho, né? Mas é Da hora isso. que eu puder, eu falo, Amorim. Agora eu consegui destravar. É isso aí, Paiva, com certeza. A gente tem que valorizar e para isso a gente tem que se movimentar, a gente precisa se mexer. O que nós não podemos é deixar as coisas acontecerem e a gente tá inerte. Então, esse ponto da cobrança da taxa de visita é apenas um dos motivos para a gente levantar uma campanha entre os corretores e tentar fazer com que todos venham participando e vamos participar para dar o pontapé para outras coisas mais importantes que a gente também precise e demande. Só que para isso a gente precisa se unir. Esse é meu Eu só ponto queria falar, principal. eu só queria Pode falar falar, uma coisa. Luzia. Pode, Amorim? Alô? Pode falar. Desculpa, eu estava com o microfone travado, não consegui. Eu estou dirigindo, não destravava isso. Me perdoa. Eu só queria concluir minha opinião da seguinte forma. Você está de parabéns. Só que agora, você empreitando esse trabalho aí com o pessoal,
você não empreita direto o cliente. No primeira instância, o teu cliente é o corretor de imóveis, certo? É o primeiro que vai ter que entender a importância dele dessa situação para o cliente, para a sociedade. Então, tem que vender essa ideia, e vender não, né? Tem que montar esse projeto, entendendo que o primeiro que tem que ser abordado é o corretor de imóveis, com todo carinho, todo acolhimento possível, para ele entender uma coisa que nem ele mesmo consegue entender, o quão valioso ele é, esse homem de vendas. Então, o primeiro que tem que comprar essa ideia não é o cliente, não. O primeiro que vai recusar é o corretor de imóveis, tá? Primeiro que vai recusar porque acho que não tem valor, não, e tem que cobrar, entendeu? Então, eu faço votos aí que vocês tenham bastante sucesso. Na minha assinatura, vocês já têm, tá? Tô junto. Vamos assinar logo, amanhã já, baixa e deixa o Confesse trabalhar. É melhor para todo mundo, gata. Tá bom? Obrigada pelo convite aí. Obrigada. Mês que vem a gente vai fazer uma outra pauta também, quer dizer, continuando essa pauta, né, um outro dia, mas a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês, até a gente conquistar um número grandioso de pessoas aí, vocês vão trazendo os nossos colegas, eu já vou me organizar aqui para a gente já estar marcando uma data bem antecipada e trazendo toda a galera aí o máximo possível, tá? A gente precisa desenvolver através de outros e trazer que eles venham fazer parte da nossa reunião, para que a gente possa ter esses argumentos aí, todos eles concretos, e levar, entendeu? Então a gente precisa. Se couber uma dica, tá? Se couber uma dica, já chama os grandes players para estar participando, tá? Os grandes players do mercado imobiliário do Brasil têm que estar participando. Ou se não participar, tem que mostrar a cara. Entendeu? O Brasil mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Convidar, você tem que convidar. Ele falar um não redondo na sua cara, é que diga. Mas ele tem que ser convidado. Chama ele para o plantão. Vamos fazer a visita. Vamos fazer a visita. Deixa ele falar não. Dá oportunidade dele mostrar a cara dele. E porque os grandes players apoiando, você já resgata aí 6 mil assinaturas de corretores. Entendeu? Um player aí grande no mercado de São Paulo. Tá? Se couber a dica, já vai resgatando. Confesse, tem toda a credibilidade no mercado nacional. Entendeu? Então não vai ter problema. A iniciativa é boa, só vai dar sucesso. Parabéns. Tamo lá. Obrigada, Luzia. Eu vou criar um grupo com os interessados, eu vou chamar aí, que vai ficar mais fácil para fazer a lista de transmissão quando a gente tiver uma nova reunião aí que eu vou desenvolver para o próximo mês. Tá? Então, eu vou adicionar vocês que aderiram, aí os outros colegas também. Vou criar esse grupo só para falar da cobrança da taxa de visita. Tá? Então, aí eu vou adicionar vocês. Aqueles que não tiverem interesse, sai do grupo, mas eu vou adicionar, tá bom? Por enquanto vai ser isso. Depois a gente vai criando outras ferramentas para a gente estar desenvolvendo esse tema. E lá nesse grupo a gente vai poder ir opinando. Quando chegar na data da reunião, a gente reúne todo mundo e a gente vamos contar histórias aí, histórias reais, né? Não é nem história com E, é história com H, porque são fatos reais, né? Então a gente precisa ter realmente esse engajamento, tá? Fala aí, Wilson. Aproveitando que a Lucia falou, uma coisa importante é o seguinte, com certeza o Confesse vai assinar essa resolução, certo? Aí, depois de assinada, o que a gente faz? A gente aciona o Cresce para nas reuniões bater forte com palestrante, coisa parecida. Pessoal, nós temos que cobrar. Ou vamos ficar para trás. Quem não cobrar vai ficar para trás. Tipo assim, que a Luzia falou, você começa a bater nessa tecla, tudo vira normal, fica normal. Não tem que ter receio. Você tem receio de receber o seu dinheiro. Adoro uma comissão. Adoro um dinheiro. Exatamente. Tem que chegar. A gente tem que gastar muito, tem que ganhar muito. Entendeu? Não. Se todo mundo me cobra, cara, todo mundo vai na minha casa, cobra tudo lá, por que eu tenho medo de cobrar? Não. E me chama, e a hora que você colocar, amiga, coloca no grupo como Andiara. É meu nome de guerra, tá? Ande de andar. Andiara. É meu nome de guerra. Até a Você viu aonde, Luzia, nosso meet, você viu? Eu faço do grupo do Reinaldo. Ah, do Reinaldo? Eu faço parte do Reinaldo Marques. Tá bom, vou localizar você lá, então. Beleza. Tá bom? Lourdes, tem mais uma palavrinha aí, Lourdes? Vamos fechar aqui.
que já deu 1h23. É muito bom falar de um tema que a gente vai se envolvendo e trabalhando. Só quero dizer para todos vocês que eu estou gravando. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube, para todas as plataformas, para o Instagram, para a gente estar aí, a hora que subir, eu vou passar o link. Quem quiser assistir que não veio, que não deu por algum tempo, né, ele vai entender o que nós debatemos aqui hoje, que é apenas um de tantos outros que nós vamos realizar, se Deus quiser. Então, é importante, daí aquele que não participou, ele vai ter uma ideia daquilo que nós falamos. E vamos dar uma sequência. Então, eu vou estar postando isso e vamos compartilhar para o máximo de pessoas aí possíveis para na próxima, agora, mês que vem, né, em agosto, depois do nosso jantar aí, né, possivelmente antes vai ser difícil para mim, que estou organizando o jantar dos corretores dia 27 de agosto no Nativas Grill, por favor. Logo vocês já viram, quem não viu, vamos participar, né, meu amigo José Wilson? E tamo junto, né? Então a ideia é essa. Vou deixar a palavra aí para a Salete, para o Paiva falando mais um pouquinho, a Cristina, a Fernanda dando um oi. E vamos para a reta final aqui de hoje. Não, eu acho que a gente está no caminho certo, porque quem que não cobra? Um eletricista, se vier na sua casa, cobra taxa de visita, todo mundo. Por que não nós? A gente tem que se valorizar. E a gente tem que se unir também e se respeitar. Não tem que ter medo. Eu não tenho medo. Não é pelo fato de ser aposentada já, que eu tenho 35 anos de estrada. Né? Mas eu sempre fui certa, é assim, é assim. O cliente tem que me respeitar. Eu respeito o cliente, desde que ele me respeite. Se me respeita, também eu viro as costas, amizade desmenta, tchau. Funciona assim. Por isso que muita gente não gosta de mim. Ai, a turca, ai, a espanhola. Eu não estou nem aí. Mas eu ganho o meu. E também não saio, quando eu cismo com a cara do cliente, eu também não saio. Não levo, e nunca levei no meu carro. Nunca levei no meu carro, porque eu não sou motorista de táxi e não sou cicerone de ninguém. Uber. Então, eu não sou Uber, não sou cicerone, então tem lugar que eu vou até de Uber. Ah, não tenho carro, não quero dirigir. De fato, eu dirijo quando eu quero também. Eu me dou esse prazer. Quando eu quero dirigir, eu dirijo. Quando eu não quero, também não dirijo. É só assim. Assim, pelo menos a pessoa me vê de Uber, não me pede nem carona, os espertos. Eu falei, não, eu tô com medo de dirigir. Vamos falar que você é velha louca, desculpa aí. Eu tenho minhas táticas. Certíssima. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Salete. Ela me chama de Lourdes, senão ninguém conhece. Fala aí, quem que tá falando? Fernanda, Cristina? Quem sabe eu não vá no jantar. É que eu não vou, porque eu fico sozinha, então eu não gosto de sair sozinha. Meus filhos, né, um é sacerdote lá na Vila Mariana, outro é no executivo. Eu falei, então, eu não tenho alguma colega assim que eu possa ir. É difícil, né? A gente vai arrumar. Salete, vamos arrumar isso para você. Isso é facinho. Vamos lá. Fala, Cristina, você que estava falando aí. Sozinha eu não saio. Vamos arrumar. Ela mora em São Paulo ou em Sorocaba? Moro em Sorocaba. Se você morar, tem que dar uma carona para você. Eu estava falando aqui que foi uma ótima iniciativa. A gente precisa mesmo ser valorizado e se valorizar, né? E o que eu ia sugerir, como você vai estar gravando e tal, se a gente pode ir repassando essa reunião de hoje, repassando para os colegas, né? Porque acabou não dando tempo de falar com um monte de colegas, mas aí a gente vai replicando, entendeu? Sim, ele vai ficar no YouTube, eu vou no meu canal Mel Corretora no YouTube. Aí eu vou passar o link nos grupos, para quem quiser assistir. Aí a gente só compartilha. Tá, joia. Obrigada, Cristina, pela presença e te aguardo nos próximos também. Fala, Fernanda. Queria agradecer, eu falo que acho que chegou o momento que era meu sonho de consumo isso acontecer, porque a gente sofre muito nessa vida de corretagem. Então, assim, parabéns pela iniciativa, como a Cristina falou, não deu tempo de postar para várias pessoas, eu estou num grupo e, assim, nem sempre eu olho o grupo também, porque é muita informação, né? Aí, quando eu olhei a mensagem, eu falei, não acredito, parei tudo que eu estava fazendo, você viu que eu nem entrei no vídeo desde o começo, né? Tava aqui com os afazeres, eu falei, não, eu vou ficar ouvindo, pelo menos quietinha aqui, para ver se é isso mesmo que está acontecendo.
Aí que eu vi, então assim, super apoio, faça o grupo, monte, quero acompanhar, o que puder contar comigo, tamo junto. Melhor iniciativa não existe. É isso mesmo, acho que é o caminho, a gente tem que ser valorizado. A parte de avaliação de imóveis também é outro ponto aí que eu, quem sabe um dia, porque assim, fiz o curso de avaliação, mas é muito prostituído o mercado. O pessoal vende como avaliação técnica e avaliação mercadológica. Então, assim, é outra área que, quem sabe, um dia a gente chega lá. Mas só o da visita, eu acho que vai valorizar muito. A gente vai ficar muito mais profissional do que alguns que já é. Porque, assim, eu vejo o mercado imobiliário, aquela fama, né? Ai, não deu certo na vida, virou corretor. Então, a gente tem que tirar um pouquinho, acho que vai ajudar muito isso. E realmente só vai trabalhar quem realmente é corretor mesmo e ama a profissão. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Realmente, a gente precisa nos valorizar cada vez mais. A gente tem muito que engajar ainda. Em questão de avaliação, eu sou corretora, sou avaliadora, perita judicial avaliadora, desde 2010. Quando eu fiz o meu curso em São Paulo, eu gastei na época R$ 4.500 para me tornar perita judicial. Hoje, o pessoal tem de graça no Cresce para ser perita. E tem muita gente que tem muita gente que nem valoriza isso. E aí o cara vai lá e não quer cobrar. Você entendeu? Não, desculpa. Entendeu? Não dá. E a experiência? Porque o curso, a teoria é lindo. E a experiência? Eu fiz uma avaliação só até hoje com a Cristiane. Voluntária. Só uma. Eu não consegui mais. Eu não acho mercado. Eu não sei se não tem, se é escasso em Sorocaba. Não sei, de verdade. Ô, O Fernanda, mercado você é de tem. O Sorocaba? problema é que as pessoas se aproveitam dos corretores, que muitas das vezes ele quer pegar o imóvel, então ele põe o imóvel lá no pé, no alto, para ele conseguir pegar aquele imóvel para fazer venda. O que é muitas vezes errado, né? O cara usa essa mente, só que ele esquece que nem ele vai vender. Entendeu? Então, uma péssima avaliação, ele prejudica o mercado, ele prejudica o cliente pelo tempo de espera, ele prejudica a si próprio, porque ele não vai vender. Né? O mercado não vai aceitar imóveis acima de uma avaliação correta. Não vai. O mercado tem muitas opções. Costumo falar que existem 3 valores, né? É o do mercado, é o valor emocional e o que realmente vai vender. Então, assim, quando existe um envolvimento emocional, é muito mais difícil ainda de vender. Certamente. O mercado tem 2 perguntas: quanto custa, quanto vale? Exatamente. É isso mesmo. Acabou. Mas eu tenho há 30 anos, não interessa. Ontem eu assisti uma live de 3 horas com o Reinaldo, o Rei das Perícias. Conhece? Eu conheço. Você conhece, Fernanda? Sim. Não conheço ele. Não. Esse, se você quiser, eu passo o contato dele. É o cara que te apoia no Brasil inteiro. E é o cara que sabe tudo e mais um pouquinho. Interessante. Vou passar o contato dele, você fala com ele. Tudo que você precisar, ele te apoia a qualquer momento. Sabe assim, não cobra nada, é parceiro mesmo. Põe no grupo dele. A gente põe lá no grupo dele. Então, excelente. Reinaldo, Rei das Perícias. Bacana. 3 horas ontem de live. 3 horas. Para você ter uma ideia, eu cheguei a fazer um teste em Sorocaba. Eu liguei para. Olha, eu fiz isso. Eu liguei para várias imobiliárias, me passei como cliente e perguntei sobre avaliação técnica com o Pitan. E muitos tentaram me vender. E aí eu descobri que não era avaliação técnica. Eles iam fazer a avaliação mercadológica e me entregar uma folha só com a avaliação mercadológica e ia cobrar o valor de uma técnica. Isso ainda é quando cobra. É muito barato. Em Sorocaba. E tem mais, quando não cobra mais barato do que você. Digamos assim, você cobra 5 mil, 8 mil. Né? Uma perícia. Eu estou fazendo. Eu faço por R$1.000, R$1.500. Eu não faço. Não mudou de assunto? Você já ouviu falar, Fernanda, da regularização de imóveis? Já, eu estou até num grupo que teve, acho que live ontem. Eu estou fazendo. E outra coisa, eu fiz essa semana um curso com o Gilberto Yogi, os imóveis da União. Maravilhoso. Sim, eu já sou amigo. Eu sou especialista em imóveis caixa de leilão e esse do comprei aí, do Gilberto. Então show de bola. Eu estou fazendo um grupo de 10 pessoas aqui em São Paulo para a gente estudar todo o edital, saber como é que a gente vai fazer, sabe assim, quem tiver mais possibilidade de fazer o anúncio faz,
Você pode vender no Brasil inteiro. Na verdade, você não cadastrar só por São Paulo. E o Sim. seu Cresce é São Paulo. Mas você pode vender lá no Paraná e fazer uma parceria e você fazer o anúncio. Sim, bacana. Nada Eu acho que impede. esse mercado ele tem um leque muito grande. Eu só não sei assim, não sei o que acontece com o pessoal que é dessa área. Então, a mas gente- essa regulação de imóveis é bacana. A gente tô tem fazendo curso muitas aí. possibilidades, mas Ah, vamos trabalhar Mas- primeiro na taxa de visita para a gente levar Tá. uma possibilidade melhor aí para nós aí, inicialmente. Não, mas Então, parabéns, muito viu, obrigada. Miguel, pela iniciativa. Obrigada, A Lu- todos que Luiz. participaram, é excelente, sabe assim? Tem que dar o primeiro pontapé. Depois a gente vai correr atrás da bola. Onde é que dá a bola? Exatamente. A bola é a resolução do Confesse. Exatamente. Aí, com a resolução do Confesse em mãos, a gente vai para cima do Cresce. Ó, me ajuda aí a divulgar Não, e o entender. Cresce, se o Cofesse já entender e promover a resolução, o Cofesse só executa. Não há problema nenhum. E o Cresce é nacional, não é para uma região, só São Paulo, é pro Brasil todo, né? Então o Cofesse comanda a todos, né? Então o que decidir para um será para todos. Então, o nosso foco é a gente debater o tema a nível maior possível, né? Abranger isso até em outros estados e tal. E é claro que nós estamos iniciando aqui na cidade de Sorocaba, mas vamos abranger o máximo com os colegas aí discutindo essa pauta. E assim que a gente tiver um número e informações do que cada um definiu, entendeu, que favorece o corretor e que realmente seja plausível, e a gente vai encaminhar isso para o Confesse. Daí a gente vai ter condições de ter um bom conteúdo, né, com todas as relevâncias possíveis, quando chegar lá no Confesse, o chefe fala, não, bacana, agora vamos estudar sobre essa pauta aqui, vamos promover essa resolução, de acordo com o que ele entendeu, que nós fizemos pegamos essas informações aí do mercado. E é isso que a gente precisa. Mas, gente, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Foi muito show de bola. E isso daqui a pouco vai estar lá no YouTube, no canal Bel Corretor, e eu vou postar nos grupos. Deus abençoe mais uma vez, muito obrigada, até a próxima. E vamos embora. Deu um tempo bem grandioso aqui. Tá bom? Fique com Deus. Tá bom. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. a todos. Tchau. 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 Na hora de vender, de comprar ou alugar, é o imóvel. Ou até mesmo o seu bem da segura. Eu tive. Mel Imóveis você tem que procurar. Vocês estão funcionando. Mel Imóveis você pode confiar. Mel Imóveis, Aqui abre aí, você Mel sabe o Imóveis, microfone. Mel Imóveis. O microfone de vocês estão funcionando. Fala um oi aí, por favor. Na hora de vender, de comprar ou alugar, é o imóvel. Ou até mesmo o seu bem da segura. Todo mundo entrando ainda. Mel Imóveis você tem que Rosa, fala um oi pra nós aí procurar. no seu microfone, por Mel favor. Imóveis você pode confiar. Mel Imóveis, Mel Imóveis, Mel Imóveis. Vamos aí deixar. Vamos lá, tem mais gente. Na hora de vender, de comprar ou alugar, é o imóvel. Ou até mesmo o seu bem da segura. Mel Imóveis você tem que procurar. Mel Imóveis você pode confiar. É o imóvel. Tem muita É o gente. imóvel. Pessoal, vocês estão ouvindo? É o imóvel. Preciso saber se vocês estão conseguindo falar.